Vamos falar de carnaval agora, voltando aqui para o Brasil, porque o setor de transporte de bebidas tem um aumento significativo na demanda nessa época do ano, né? Bares, restaurantes, estabelecimentos das principais capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, estão preparados para um crescimento no faturamento, refletindo diretamente no trabalho das transportadoras. Para entender como as operações são gerenciadas neste período, vamos conversar com Eduardo Gheleri, CEO da Gheleri Transportes. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá, eu estou falando que vocês estão se preparando? Não, já se prepararam, porque agora a gente já está meio que chegando ao final do carnaval. Mari e eu conversávamos que carnaval hoje não vai só até quarta-feira de cinzas, né? A gente começa em janeiro e vai até sabe-se lá quando. Rafael, muito obrigado pela oportunidade. Sim, já nos preparamos e agora já estamos entregando, já está tudo entregue e tem mais essa semana ainda que vai ser um pouco, devido aos feriados, um pouco mais tumultuada. Como que vocês se prepararam? Qual o percentual a mais na comparação com o período normal do ano, sem folia, sem carnaval? Normalmente, nossa empresa já cresce entre um ano e outro 20%, então a gente já no mercado de bebidas tem um crescimento expressivo. E os clientes que a gente atua, que não sei se eu devo falar o nome aqui, mas enfim, que são os líderes aí no mercado de bebida, estão crescendo bastante. O crescimento deles foi de 9% e 12%. Então, esses números não sei se já foram divulgados ou não, mas eles são bastante em relação ao que já era esperado. E 9% num mercado bilionário como de bebidas é muita coisa. E conta pra gente, do ponto de vista de logística, quais são os principais desafios para um momento como o do Carnaval? E no momento, como a gente estava falando, né? A gente tem falado que o Carnaval, ele cresceu em tempo, mas ele também se espraiou, né? Então, ele tem uma presença desses crescimentos adicionais aí de atividade mesmo, em vários pontos. Isso para a logística, quais são os desafios, assim? Onde que fica a atenção para poder garantir esse crescimento e essa entrega? Os desafios são inúmeros. A gente tem desde desafios macros, como a própria infraestrutura, que você tem, quando desce principalmente para o litoral de Santa Catarina, aqui o litoral de São Paulo, você tem uma redução no tempo de trânsito das mercadorias. Então, tudo isso tem que ser feito com antecedência. Ou seja, a indústria ela já está se preparando para isso desde dezembro, que dezembro já tem um movimento muito grande. Então, em janeiro já tem essa produção que ao longo de janeiro é entregue. Então, você tem uma fase que é da fábrica para os CDs, outra fase que é dos CDs para o mercado e, consequentemente, para os grandes players, né, grandes mercados, e também do CD para o barzinho da esquina, que é aquele que você vai ter que fazer a entrega diária. Então, você divide isso para conseguir fazer uma entrega mais eficiente. Mas a grande dificuldade é a infraestrutura dos litorais. Você pega principalmente a região de Santa Catarina, que a gente atende bastante, é muito travado, então uma viagem que levaria 4 horas, você leva 8 horas para sair, sei lá, de Ponta Grossa para Florianópolis. Então, são desafios que a gente já todo ano acontece, todo ano parece que piora, porque tem mais trânsito, mais volume e mais gente descendo para o litoral. Ou seja, o Carnaval para vocês não é o momento de relaxar, isso? A tensão só aumenta, mesmo planejando, não é tempo de dormir tranquilo, é isso? Mesmo planejando, a operação ela é 24/7. Então, os desafios sempre são grandes porque você nunca sabe o que esperar. Você tem já um histórico passado, você vai gerando um aprendizado, mas o movimento, de fato, sempre aumenta. Eu acho que isso é graças ao poder de consumo que está aumentando ou a galera que está bebendo mais no Carnaval, mas, enfim, nós, como transportadores de bebida, a gente fica feliz. Até porque, quando a gente fala em mercado de bebida, a gente está falando só de alcoólicos, né? A gente está falando do mercado de suplemento, mercado da galera fit, então tudo isso está aumentando. Para a gente ter só uma noção exata, né, do tamanho do trabalho que é distribuir tanta coisa por aí, você poderia dividir com a gente números de quanto que vocês têm que distribuir por aí, que cidades, que lugares, que regiões, quantas latas disso, daquilo, enfim? Bom, em Ponta Grossa, um dos clientes nossos tem só carros dedicados para eles, são mais de 60. Então, esses veículos eles vão e voltam vazio para dar conta desse movimento. E quando chega agora perto desses feriados, principalmente nas 2 semanas que antecedem o final de fevereiro, a contratação de veículos spot é gigante. Então, nós temos hoje uma frota muito grande, nós temos mais de 400 veículos, e nós contratamos ainda mais de 120 carros, mais ou menos, para dar conta do atendimento da última semana
do mês, das 2 últimas semanas aí que antecedem o carnaval. Então, um cliente que tem um flat aí de 120 cargas por dia chega a carregar 150 cargas por dia. Então, quando a gente fala em causa, é porque realmente você tem lá um agendamento, você coloca lá 10 horas da manhã para carregar, o motorista chega lá às 10, às vezes é para sair meio-dia, só consegue sair umas 3 da tarde, já tem um agendamento no mercado para descarga ou no CD. Então, a gente faz de tudo para conseguir agendar no menor tempo possível, exatamente porque o caminhão tem que voltar e tem que fazer outra carga. O que não acontece lá em abril e maio. Então, é uma demanda bem referente ao carnaval, assim. Esses, não sei se eu posso chamar de contratempos, porque eles quase que estão já estão na expectativa aí, mas esses fatores de atrasos, né, e de algum aspecto de, enfim, maior contratação e maior tempo para poder, e maior insegurança também do tempo que vai ser entregue, isso impacta custo para vocês, né? Acaba afetando o preço ou você consegue, pela margem, como tem um crescimento, acomodar? Como é que funciona esse aspecto mais de equilíbrio aí em relação a esse período do ano? Faz parte daquela briga eterna entre cliente e fornecedor, né? Então, nós tentamos sempre reacomodar os preços, colocar ele para que tenha esses custos adicionais, mas alguns clientes você consegue ter uma flexibilidade maior de negociação quando o volume é muito maior, principalmente no mercado de cervejas. Então, o mercado de cerveja, ele paga sim o deslocamento vazio quando precisa, e você está dentro da margem, você já espera, como nós somos um fornecedor já há muito tempo homologado, estamos há muitos anos, a gente já tem um histórico do que vai ser e trabalha dentro da tarifa do ano inteiro. Agora, a gente está falando aí dessa quantidade gigantesca, centenas de carros para fazer o transporte dessas bebidas todas, e só nesse período, né? Sem falar o restante do ano, tem outras festividades importantes, nas quais vocês também acabam tendo uma demanda maior. São muitos carros nas ruas, muitos carros gerando poluição e vocês têm um trabalho legal de sustentabilidade, né? Para promover o trabalho que precisa ser feito, levar a bebida onde ela tem que chegar, o que quer que seja, no destino, mas também com um olhar para o meio ambiente. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito desse trabalho dessa frente. A parte ambiental está no cerne do nosso negócio. Segurança, toda a parte ESG em si. Então, o que a gente se preocupa primeiro é em relação à segurança. Todas as nossas operações, a gente tem câmera, tem sensor de fadiga. Os veículos, eles já, desde 2021, mais ou menos, eles freiam sozinhos para evitar colisão. Então, você tem muito investimento em segurança, bem como essa parte ESG, que tem um pilar só de sustentabilidade, que fica controlando o diesel. A gente tem alguns incentivos, como utilizar diesel aditivado em todas as bases. Hoje nós temos 4 bases, então 70% do nosso consumo é interno e é aditivado. Nós temos caminhões já de tecnologia Euro 6, tem mais de metade da frota de Euro 6. E temos também coisas que parecem pequenas, mas é como recapar um pneu. Recapar um pneu, você já deixa de usar um pneu novo, você já está usando... nós temos incentivos ESG em todas as áreas. Então, se eu for falar aqui, talvez demore muito, mas desde o nosso prédio é sustentável, toda a água é reutilizada, utilizamos energia... Painel fotovoltaico, isso é uma curiosidade interessante, até nos veículos. Então, a bateria do veículo, aquela bateria 12 volts, no caminhão normalmente dura 12, 18 meses. As nossas duram 36 meses, chega a dobrar a vida útil devido à utilização de energia fotovoltaica nos veículos. Então, quando a gente olha para a parte de ESG, são várias iniciativas que somadas geram um grande resultado. Ainda sobre esse assunto, porque a questão do ESG, a gente traz muita gente aqui para dar entrevista, para falar um pouco sobre o mercado. E o ESG, ele é um valor, principalmente quando você pensa no consumidor final. Porque os consumidores finais têm essa relação de eu quero comprar, eu quero consumir a partir de uma empresa que tem valores parecidos aos meus. Então, tem um pouco mais essa relação. A logística é um pouco mais por trás das cortinas, né? Quer dizer, ela não está ali direto relacionada ao consumidor. Ainda assim, tem incentivos para vocês fazerem uma migração mesmo para uma gestão mais sustentável? Quer dizer, como é que isso impacta essas escolhas da empresa? Como é que isso impacta em termos do relacionamento com os seus clientes? Como é que o mercado vê esse tipo de mudança, de engajamento? Mari, a parte ESG ela é meio que obrigatória. Então, se você não tem um setor de ESG bem definido, se você não entrega resultado não só financeiro como sustentável, a tua empresa não se mantém de pé. Então, a gente entende que como nós estamos lidando diretamente com o transporte, que é infraestrutura, que todo mundo, eu e você, a gente se desloca de carro, a gente viaja pelas rodovias com a nossa família, então a gente tem que ter a parte de segurança como pilar principal.
Aí, junto com isso, você tem essas iniciativas que os clientes percebem, isso gera uma percepção de valor, mas não necessariamente é um diferencial para fechar negócio. Poucos os clientes, e sim quem tem isso como missão, aí você tem um diferencial. Você tem um diferencial de fechar negócio ou que paga uma tarifa maior. Mas, no geral, isso é obrigatório para você estar no mercado. Então, se você quer hoje atender grandes contratos, grandes empresas, você tem que ter essa parte ESG bem definida, metrificada. Então, a gente tem o nosso primeiro relatório ESG, acho que é de 2022, agora a gente já tem um segundo que está sendo divulgado agora, referente a 23 e 24. Então, a cada 2 anos a gente faz esse relatório, a gente divulga o que está sendo feito. Então, são várias iniciativas que os clientes percebem. Então, eu acredito que existe um diferencial no momento do comprador fechar. Então, olha, pô, tem essa empresa aqui que é ESG, tem essa aqui que não se preocupa tanto com segurança, ou não se preocupa tanto com o meio ambiente, vai dar preferência para nós num preço igual. Maravilha, este foi Eduardo Guilherme, CEO da Guilherme Transportes. Seja sempre muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui hoje, viu? E bom carnaval e boas vendas. Eu que agradeço. Muito obrigado, Mário, muito obrigado, Rafa. Até uma próxima.